Sejam bem-vindos mais uma vez. Temos muito a abordar hoje. Queremos aproveitar para abordar tudo isto de forma sistemática. Não iremos avançar com muitos detalhes em relação a alguns dos antecedentes, mas encorajo-vos a lidar com as vossas equipas para o país. Há todo um pessoal que lidou com o assunto e nós aqui em Geneve estamos ao vosso dispor e houve a devida indicação também nos diapositivos quando haverá webinários futuros sobre alguns tópicos adicionais. Antes de começarmos a prosseguir em relação a este, quero apresentar-vos alguns conceitos relacionados às candidaturas para financiamento em relação a este período de atribuição 2023-2025. O meu colega irá abordar os anexos que são relevantes tanto para a revisão integral como para o programa, para a continuação do programa. E depois irá avançar para os anexos adicionais relativos aos portfólios. E depois eu irei avançar convosco em relação à reavaliação, à revisão integral das áreas-chave que irão solicitar maior atenção. A seguir, iremos falar-vos da continuação do programa e, mais uma vez, os nossos colegas do secretariado irão responder a questões na própria caixa de mensagens. Mas, se houver alguma questão que queiram realmente garantir que vão ser colocadas em várias línguas, terão que ligar o microfone. Então, vamos apenas para refrescar a matéria, há 5 abordagens de candidaturas para o período 2023-2025. E estes são os mesmos tipos de candidaturas que tivemos ultimamente. A sessão de hoje é especificamente para a revisão total e para a continuação do programa. E todos os outros irão acontecer em várias sessões separadas, cujas datas estão no ecrã. E depois, seguidamente, haverá algumas abreviaturas, CCMs. CCMs são mecanismos coordenados. Deverão candidatar-se ao financiamento usando uma candidatura especial, um formulário especial. Esta abordagem é comunicada a cada país na carta de candidatura, embora o critério para determinar a abordagem de atribuição para este período de 2023 e 2025 ainda não tenha sido abordado, em termos grosseiros, é assim que irá funcionar. A revisão integral é a abordagem para o portfólio de alto impacto e nucleares, onde serão devidamente colocadas as atribuições em causa. Assim sendo, há todo um conjunto de implicações em que se encoraja toda a implementação do que está em causa. O ilustrador está a ler um discurso que não nos foi facultado, daremos o nosso melhor. Apesar disso, agradecemos a vossa compreensão. Assim sendo, o orador prossegue dizendo que se um país usar uma revisão integral ou ajustada para SP, terá um elevado desempenho e não haverá uma necessidade significativa de mudar os seus programas. Talvez terão que usar a abordagem de continuação do programa. Mais uma vez, é o secretariado que toma a decisão sobre qual é que disposição é que deverá ser utilizada. Tal deverá ser comunicada através de uma carta de candidatura. Assim que o critério de seleção tenha sido formalmente aprovado, haverá mais detalhes que serão então incluídos. Portanto, neste último diapositivo, temos o ciclo de atribuição relativamente à categorização do portfólio. Portanto, aqui está uma lista da categorização usada no último ciclo, durante o período de 2022, dado que a categorização conduz a montantes de atribuição, há toda uma finalização que se segue. Assim que a categorização é aprovada, será devidamente publicada no manual e os diapositivos irão conduzir-se ao respectivo manual que estará nas primeiras páginas. Antes de avançarmos para os detalhes dos anexos e dos formulários de candidatura, é importante saber que há toda uma preparação dos novos materiais que começaram, nomeadamente, a ouvir os candidatos e os parceiros. Recebemos mais de 1.200 respostas durante o último período. As pessoas foram muitíssimo receptivas
em relação aos formulários utilizados. Portanto, queremos apenas que saibam que preencher um formulário requer muito trabalho. Fizemos o melhor que pudemos para simplificar toda esta abordagem. Embora o nosso enfoque estivesse muito no vosso retorno, também implementamos uma nova estratégia que é muito ambiciosa e implica uma mudança em relação às candidaturas. Ou seja, sabemos que há muitas expectativas elevadas em relação às parcerias e temos muitas experiências a facultar aos candidatos através destes vários passos. Talvez tenham já constatado esta representação visual da estratégia de financiamento global, mas queremos mostrar uma perspectiva diferente da estratégia. Estamos a apresentar alguns íconos que almejam as áreas estratégicas. Irei mostrar-vos durante as apresentações para que compreendam como é que as atribuições estão ligadas ao que se segue. Assim, o objetivo, há toda uma gravação relativamente à obtenção de objetivos em conjunto. Podem ver já esta gravação clicando nos respectivos diapositivos. Com um lembrete, devem ter recebido até às 6 da tarde de ontem esse material. Se não, podem descarregar a partir destes diapositivos amanhã ou no dia seguinte. Então, antes desta sessão, queremos ilustrar como é que as expectativas das parcerias se resumem a estes materiais e podemos então mostrar como as estratégias estão tão ligadas aos formulários e aos anexos. Assim sendo, aqui temos o objetivo primário, que consiste numa discussão robusta sobre a priorização da solicitação para financiamento. Espera-se que continue. Há um diálogo intenso a este nível, no início de cada ciclo de financiamento. Há um nível muito elevado. É importante que todas as partes interessadas, todas as partes têm que rever a evolução e os desafios, tentando sempre encontrar a melhor forma de lidar com estas doenças em causa. Através do CCM, os mecanismos de coordenação tentam garantir, para além do mesmo, que grupos mais alargados deverão ser atingidos. Este envolvimento é muito importante. Tem a ver com os pressupostos de questionamento para cada grupo, garantindo que a eficácia continuada, aplicabilidade destes programas de doenças é devidamente almejado e aprovado. Esta estratégia de fundos globais implica várias mudanças que também aumentam o impacto em jogo. E há todo um conjunto de assuntos que nós consideramos de viva importância em cada país. E durante o diálogo dentro do país, é importante que durante as várias fases os investimentos deverão então ser devidamente canalizados. Por outro lado, também conseguimos ver aqui os resultados almejados para cada estádio. Assim, o diálogo do país, quer dizer, nem sempre dentro do próprio diálogo se discute tudo. Portanto, o programa, por exemplo, tem a responsabilidade dos mecanismos de coordenação, mas é uma decisão por parte do CCM, mecanismo de coordenação, que deverá ser informado sobre as discussões sobre o sistema de saúde e as respectivas prioridades durante o diálogo. Um dos contributos tem a ver com os anexos e as solicitações poderão ser parcial ou totalmente completas desde o início para ajudar a prossecução baseado na evidência. Assim, no âmbito deste diálogo no país, há todo um conjunto de expectativas importante e há toda uma gravação que está disponível se quiserem participar com base nela. Portanto, se quiserem ver todos os anexos, vou então passar a palavra à Filipa. Muito obrigada, David. No próximo diapositivo, podemos ver todos os anexos passíveis de revisão integral relativos às candidaturas. Por que é que estudamos os anexos? Primeiro, isto vai mostrar como a nova estratégia do Fundo Global está refletida. Em segundo lugar, porque é o conteúdo deste documento
que irá alimentar as respostas nos formulários das candidaturas. É também importante que os anexos são uma ferramenta importante para melhorar a qualidade do diálogo do país. Portanto, na fila de cima temos anexos que vocês já estão familiarizados, com certeza, relativamente ao ciclo. A laranja, temos anexos novos, ou que sofreram atualização substancial. E, finalmente, na parte de baixo, a azul, temos anexos que, acima de tudo, precisam de ser reencaminhados ou recolha. Vou passar aqui algum tempo, mas recomendamos que sigam as instruções para cada um destes recursos. Liguem-se à equipa do país, se tiverem alguma questão, e liguem-se a alguns dos webinários que já ocorreram, ou seja, vejam a informação daí avançada. Portanto, primeiro, temos o enquadramento do desempenho, que fornece os indicadores do impacto, contributo e cobertura, e tem a ver com as medidas de rastreamento do plano de trabalho, quando os indicadores de cobertura não estão passíveis de serem recebidos. Uma coisa nova, os nomes da população foram acrescentados aos módulos e às intervenções. Assim, a oradora prossegue, temos intervenções em separado para pessoas que estejam em prisões ou migrantes, menores em algumas comunidades, alguns melhoramentos em relação ao enquadramento do desempenho incluem relatórios e indicadores relativamente às metas ao longo do tempo. Haverá um webinar sobre esta matéria, aprofundando o que se passa, esperado para janeiro do próximo ano. Portanto, a este nível temos o orçamento detalhado, mostra as prioridades em termos de atribuição financeira. Apenas para assinalar a mudança assinalada no diapositivo, o orçamento é solicitado por ano, em vez de ser por trimestre. Tanto o orçamento, bem como o enquadramento, são gerados por cada país. Também planeamos um webinário dedicado a este efeito e também um processo de e-learning, também, mas apenas para o princípio do próximo ano. Assim, temos os pedidos de atribuição acima priorizados, que são assumidos com o pedido, com o formulário de pedido, e o requerente irá implementar se houver fundos que se tornem disponíveis, entretanto. Portanto, há todo um conjunto de intervenções que são incluídas, avaliadas pelo painel de revisão técnica e depois colocadas relativamente à procura. Portanto, estas intervenções podem então ser integradas nos subsídios, quando as poupanças forem encontradas, pode acontecer durante o processo, ou à semelhança do enquadramento do desempenho, tal também vai depender da equipa do país e do que enviarem. Os módulos mais importantes e as intervenções mais importantes, os programas mais importantes, estão incluindo no programa mais importante de financiamento, e tem que incluir pelo menos um item. É igualmente importante assinalar que os requerentes também irão ter que considerar todo um acordo proveniente do Fundo Global. Portanto, tem que haver toda uma atualização relativamente a alterações no contexto do país, ou sempre que houver uma expectativa por parte de financiamento ulterior que possa ser disponibilizado, considerando as circunstâncias limitativas e as adaptações, as atualizações. Recomendamos que cuidadosamente considerem todos os elementos antes de submeterem a vossa candidatura. A seguir, temos as tabelas de lacuna programática, que têm a ver com as metas nacionais, necessidades dos países e as lacunas do programa, em que não houve mudança. As tabelas de lacuna programática mostram o que acontece a nível doméstico, de acordo com o apoio do Fundo Global, e destacam as lacunas, incluem as metas de cobertura, que são muito úteis para direcionar o que deverá ser coberto pela atribuição. Portanto, qual é a novidade neste ciclo? Temos agora uma tabela de lacuna programática que atravessa as 3 doenças em causa. No total, estas tabelas
estão devidamente alinhadas com o novo enquadramento de módulo, ou seja, o webinário para tratamento da malária, houve algumas tabelas que foram renovadas, bem como a questão relativa à circuncisão. A seguir, temos a tabela do panorama de financiamento, que ilustra a necessidade de financiamento total para as respostas nacionais, despesas passadas e futuras, recursos de financiamento e lacunas de financiamento. Estas tabelas de lacuna detalhadas também fornecem tendências no financiamento doméstico das intervenções específicas. Uma novidade, a página do produto relativamente à saúde e os anos adicionais de despesas. Portanto, é muito importante considerar em termos de sustentabilidade dos programas, em particular os que apoiam populações vulneráveis. Mudanças grandes neste ciclo incluem, repito, uma mudança importante, uma página de produto sanitário e anos adicionais de despesas relativamente a cofinanciamento. E, finalmente, temos o modelo de gestão de produto de saúde. Mostra que todos os produtos de saúde e todas as tecnologias de saúde que serão financiadas pelo Global Fund. Este anexo só é solicitado para os candidatos que pretendem financiamento de produtos de saúde ou custos de gestão que se aplica à maioria dos portfólios de alto impacto e nucleares. Portanto, agora avançamos para os anexos que são novos ou que sofreram atualização substantiva. Começamos pelas prioridades do RSSH, que aborda as 3 comunidades de doença abordadas há pouco. Portanto, almeja-se garantir que há um processo de tomada de decisão conjunto relativamente ao montante que cada uma das 3 doenças irá contribuir. Está também refletido no novo programa e no modelo que mostra que portanto, raramente, no fundo é uma abordagem mais deliberada desde o início para conceber os investimentos que são verdadeiramente importantes para este ciclo de atribuição devido ao impacto da pandemia sobre a saúde e no sistema económico. Portanto, este é o anexo de prioridades e lacunas, RSSH, continua 3 partes. A 1 é a análise das prioridades da RSSH, incluindo as que estão relacionadas com o fortalecimento dos sistemas da comunidade, baseado nas lacunas programáticas. Pretende-se identificar as 3 principais prioridades do RSSH por módulo para cada programa da doença, explicando brevemente como é que o investimento nestas áreas irá ajudar a abordar lacunas programáticas específicas para abordar a SIDA, a tuberculose e a malária, enquanto contribuem para o estado de prontidão relativo à pandemia RSSH. Portanto, baseado na análise anterior, os candidatos irão ter que explicar a abordagem usada pelos programas de doença para, de forma colaborativa, explicar e priorizar a sua forma de agir perante a doença. Também interessa resumir porque esta priorização foi realizada e pretende-se que seja explicado como é que estas prioridades se encontram alinhadas com aquilo que está devidamente alinhado no setor de saúde e de acordo com as prioridades de saúde e estratégias do país. Finalmente, a secção 3, que é a análise das lacunas de financiamento e respectivas forças motrizes. Este anexo tem estado nas várias sessões a ser abordado, tem a ver com e-learning. Convidamos-los a ouvirem devidamente tudo o que está gravado a este nível. Deixem-me só referir aquilo que está recomendado. É importante preencher precocemente no processo do diálogo do país, idealmente, ao realizar a discussão no país em relação ao financiamento, idealmente, espera-se que abordem as 3 doenças. Os candidatos têm que submeter o mesmo anexo da RSSH, devidamente atualizado, se for necessário a financiamento para diferentes TRP. E em relação considerando, se necessário, enviem idealmente o vosso pedido, juntamente com o vosso primeiro pedido de financiamento. E, portanto, assim, todos os componentes de financiamento serão assim solicitados em conjunto. Portanto, as tabelas de dados essenciais fornecem números
fundamentais relativamente aos países com conteúdo epidemiológico. Os candidatos têm que validar as secções, preencher dados e fornecer de acordo com o que está indicado. Não é um novo anexo, mas foi atualizado desde a última vez. Agora, as tabelas incluem pequenos espaços que os candidatos têm que preencher. Tem as partes essenciais relativamente à tuberculose e à SIDA. Quais são os essenciais, as partes essenciais do programa? São intervenções baseadas na evidência e abordagens para abordar os objetivos ambiciosos estabelecidos nos planos globais. Portanto, abordagens críticas e especificações para as intervenções RSSH financiadas pelo Fundo Global. O objetivo consiste em que estas recomendações baseadas na evidência e melhores práticas sejam crescentemente adotadas pelos países. Por exemplo, para a SIDA e para a tuberculose, é solicitada dados nos EDTs e nas partes essenciais não correspondidas descritas na narrativa. Por exemplo, em relação à malária, essenciais não correspondidos descritos na narrativa. Apenas uma nota final para referir em relação às abordagens que são descritas em detalhe nas notas especificamente abordadas. Portanto, a seguir, temos 2 novos anexos, as prioridades de solicitação de financiamento por parte da sociedade civil e comunidades e a narrativa de diálogo de países. Assim, a primeira diz respeito aos candidatos, a quem se pede para listar as 20 maiores prioridades identificadas pelas comunidades durante o diálogo do país, nomeadamente em relação ao desenvolvimento dos pedidos de financiamento. É exigido para todos os pedidos de financiamento. Em relação à narrativa de diálogo do país, descreve o processo levado a cabo para envolver um amplo nível de partes interessadas no processo de diálogo do país. Apenas uma página ou 2 da narrativa é que será necessária. Então, isto é um exercício importante para a sociedade civil, para discutir quais são as suas prioridades. Em segundo lugar, isto é também um contributo muito importante para o CCM, um mecanismo coordenado, à medida que pensam a priorização do pedido de financiamento. E depois fornece todo um contributo para o Fundo Global sobre como é que estas necessidades foram solicitadas de acordo com a atribuição em causa, bem como tal se reflete ulteriormente. Achamos que isto será um exercício útil e um ativo para a parceria do Fundo Global para o próximo ciclo. Também temos a narrativa do diálogo por país, porque nos permite descrever por escrito sobre a transparência do diálogo. Na fase de pedir o financiamento, esta exclusividade tem de ser mantida, mas não deve ser submetida a não ser pedido pelo secretariado do Global Fund. Portanto, como podem ver aqui neste slide, um ícone, a cor mudou e agora chegamos ao anexo que precisa de referência, compilamento, de ser junto. E começamos com os planos estratégicos. Como sabem, este modelo alinha este alinhamento para os processos por país e incentiva o desenvolvimento de planos estratégicos robustos, com custos e priorizados, bem como a Estratégia Nacional de Saúde. Nós demonstramos a propriedade do país, dos programas de saúde, que é um princípio-chave para o Global Fund. Nós especificamos os planos nacionais estratégicos, mas há outros documentos adotados pelos países. A seguir temos a documentação adicional de cofinanciamento, portanto, isto já está integrado com outros requisitos de financiamento sobre estes formulários, a tabela, e as cartas de compromisso são submetidas de forma ideal antes de submissão FR ou mais tardar na aprovação do subsídio. A documentação adicional poderá incluir sobre a realização dos compromissos de cofinanciamento, relatórios de despesas ou relatórios sobre a atualização de intervenções específicas. Como vem no slide, vai haver um webinar no dia 30 de novembro e encorajamos a estarem presentes para informação mais detalhada sobre este tema.
A seguir, temos a aprovação do CCM, do pedido de financiamento e a declaração de compromisso. Isto significa que cada membro tem de submeter-se a este pedido. Aqui, o compromisso tem a ver com os requisitos de elegibilidade CCM e o requisito de candidatura sobre o foco. Isto tem a ver com os primeiros dois requisitos, que é um diálogo por país inclusivo e uma seleção bem transparente antes da revisão TRPM. É crítico que o Fundo Global tenha as pessoas corretas na nossa base de dados. Isto deveria estar atualizado e completado bem antes do pedido de financiamento. Os CCMs podem fazer sozinhos, bem porque os pontos focais do CCM podem fazer alterações ao alterar um pedido através do portal. Portanto, as equipas por país poderão chegar até nós que atualizaram o seu contacto. Portanto, vimos os anexos requisitos, agora vamos ver os anexos que são necessários apenas por subconjuntos de candidatos. Aqui em cima temos anexos que são relevantes apenas em circunstâncias específicas e em baixo temos outros anexos que deveriam ser submetidos se disponíveis. E também a exploração sexual, abuso e assédio, que é opcional ou a pedido apenas para países que são parte do piloto dedicado. No próximo slide vou falar um pouco mais de cada um destes. Em termos de sustentabilidade e documentação apoiando a transição, isto inclui avaliação da prontidão, um plano de trabalho de transição, planos de sustentabilidade, avaliação de sustentabilidade, se não estiverem disponíveis qualquer outra documentação que exista para demonstrar os esforços para melhorar a sustentabilidade das respostas nacionais, isto também poderá ser incluído. Se disponível, os candidatos deveriam também incluir qualquer material que substanciam os esforços governamentais para melhorar o financiamento de saúde e a estabilidade do financiamento em relação ao financiamento inovador se aplicável. Isto vai depender do mecanismo que está a ser utilizado. Portanto, mais informação sobre tudo isto, incluindo o financiamento inovador, vai ser fornecido no próximo webinar, no dia 30 de novembro. Aqui o mapa de implementação, isto é uma ilustração visual das relações entre os financiamentos, organizações e programas que fazem parte do financiamento. O conjunto é necessário no estágio FR, se o recipiente for o mesmo, ou então durante os financiamentos, se o recipiente principal for novo. A seguir temos dois novos anexos, a avaliação dos direitos humanos e de género. A evidência demonstra que não vamos conseguir ultrapassar estas três doenças se não ultrapassarmos as barreiras relacionadas com os direitos humanos e sabemos que muitos sistemas, as cidades de serviço do governo já trabalharam com a avaliação dos direitos humanos e a avaliação de género. Portanto, o pedido é, se estiverem disponíveis, por favor, anexem isto na candidatura. Portanto, a avaliação de género é uma análise que ajuda a informar o pedido e mede o progresso para as metas de igualdade. Isto é necessário, mas não é necessário, mas a inclusão é uma parte principal para ter uma classificação mais alta no marcador de igualdade de género que eu vou mencionar no próximo slide. Ora bem, este marcador GEM, a igualdade de género, vai ser avaliado para cada pedido. O objetivo aqui é incentivar, rastrear e fazer um relatório sobre como os financiamentos ajudam para contribuir para uma igualdade de género. Para 23-25, este marcador GEM vai ser avaliado pelo painel técnico. O importante aqui é que esta a nota é para ter uma linha de base, portanto os candidatos não vão ser penalizados por terem uma nota mais baixa, mas vão ter áreas específicas que poderão procurar para melhorar no próximo ciclo.
E, finalmente, temos o abuso de exploração sexual e avaliação de assédio. Isto é muito importante para o Fundo Global, porque a organização está muito próxima de como podemos proteger o abuso de exploração sexual e assédio. Para o ciclo que vem, haverá 10 países a quem vamos pedir para entregar esta avaliação. Os 10 países a serem notificados e escolhidos vai ser partilhado brevemente para todos os outros países. Já há um formulário, se quiserem começar a fazer este trabalho, não é um nexo necessário, exceto para esses 10 países que vão ser identificados para o piloto. Eu vou passar a palavra agora ao David para vos falar sobre a questão da análise completa. Muito obrigado, Filipa. Ora bem, temos os formulários de instruções e agora quero partilhar convosco o que é que isto tem. Vamos chegar aos formulários daqui a um segundo, mas antes de entrar nisto, eu vou começar com as instruções. Quero retirar que estas instruções são essenciais para preencher os formulários corretamente. Como vem aqui no slide, a pergunta no formulário é bastante simples. Descreva os principais alterações do contexto do país desde o anterior pedido de financiamento para o Fundo Global. Mas cada um dos elementos da pergunta das instruções, que estão aqui a vermelho, aí embaixo aqui, tem de responder. Portanto, a não ser que cada um dos elementos seja endereçado na resposta, a resposta a essa pergunta não estará completa. Portanto, para cada instrução vão ver os elementos que têm de ser respondidos para a pergunta ser considerada completa. E cada elemento tem pormenores diferentes que deveriam ser considerados ao responder a esse elemento da pergunta e deem atenção especial àquilo que está a ser pedido nos pormenores. Isto é explicado nas instruções, mas as palavras como descreva ou indique pede-vos que incluam ou façam alusão a esta informação na resposta. Em comparação, o considerar significa áreas para consideração. Por exemplo, na primeira pergunta, no elemento, o elemento pede o impacto que a Covid-19 e outras emergências têm tido nos sistemas de saúde. O pormenor poderá perguntar que perguntem, vejam os eventos relacionados com isto na cadeia. Não precisam de mencioná-los se não tiverem, mas ao ler nas outras emergências poderão não ter pensado nesses impactos. Portanto, isto é para fomentar um pensamento nesta direção. Portanto, nesta sessão vamos debater sobre as perguntas em si, não os elementos ou os pormenores, e vamos referir-nos aos elementos ou pormenores apenas onde há áreas onde pedimos que deem especial atenção. Portanto, encorajamos-vos a ver as instruções para compreender o que está a ser pedido. Portanto, as instruções aqui vêm da revisão, a forma como as instruções é a mesma para a continuação também. Portanto, começando com aqui a revisão completa, talvez já tenham visto isto nas formações. A análise completa começa com o raciocínio, o que é que está a ser necessário e porquê, quer na distribuição e para além disso, para além dos pedidos da distribuição. Portanto, este contexto do país foca-se no que é novo e diferente desde o último pedido de financiamento, as lições aprendidas e que alterações vieram como resultado destas lições aprendidas. Começando com a questão da prioridade, esta tabela está ao nível de intervenção. Isto significa que todos os tipos de intervenções deveriam estar juntos. Por exemplo, a intervenção
poderá ser o REM, um antigênio, pode ter pessoas de transgênero, trabalhadores de sexo, homens ou pessoas que utilizam drogas. E tudo isto ia estar junto como uma intervenção. Nós reconhecemos que isto poderá parecer diferente sobre como esta informação é apresentada no enquadramento de desempenho, sobre as intervenções sobre a população, ou no manual, mas incluir isto a este nível de intervenção ajuda o painel técnico na revisão dos pedidos. Portanto, ver tudo numa tabela junto, como pedido. O exemplo de um pedido de revisão, a análise completa, é muito bom e vamos partilhar isto com este ciclo e durante as próximas semanas vamos publicar isto para virem aqui e fazer um bom trabalho sobre esta intervenção de pedido em cada coluna pode ser partilhada a esse nível de intervenção. E queremos mencionar que, baseado parcialmente neste exercício que estamos a criar, o exemplo desta revisão completa, vamos alterar isto um pouquinho em novembro para alterar os eixos das tabelas. Isto ajuda a ser mais bem lido. Portanto, em vez de ter uma coluna vertical módulo, isto vai ser trocado para ser horizontal. E isto ajuda para ser mais fácil de ler. A próxima pergunta é o pagamento por resultados. Esta é a modalidade em que o Fundo Global faz pagamentos baseado na verificação dos resultados alcançados. Esta abordagem permite-nos a utilização flexível dos financiamentos dentro destes parâmetros e não se baseia na monitorização ou gestão dos inputs. Ao responder esta pergunta, os candidatos deveriam considerar o pagamento por resultados a nível do programa. Portanto, qualquer utilização de pagamentos de incentivo a nível das instalações, o fornecedor devia ser batido na secção 3 sobre as implementações. Se estiverem interessados em utilizar o pagamento por resultados, contactem a vossa equipa do país e se não utilizarem isto, então deixem esta tabela e digam que não há este pagamento. A seguir vem o racional para distribuição. Atribuição. Isto é muito importante, tem a ver com a abordagem de investimento ou como este pedido foi priorizado, considerando o restocking e outras emergências por causa da Covid, temos de ter a certeza que o financiamento disponível está a ser usado da melhor forma possível. A frase na estratégia é tão importante quanto mais dinheiro para a saúde é melhor dinheiro para a saúde. E esta pergunta não é debater os módulos em si, nós queremos mais um debate sobre o raciocínio, sobre a evidência, portanto, até pode incluir um diagrama de teoria de alteração para explicar o vosso processo de pensamento. A seguir temos o racionário para o par. E, por contraste, esta pergunta que pede o que é que está incluído na distribuição versus o par. Os candidatos têm de escrever essa abordagem de alto nível para decidir se a intervenção devia estar no par em vez de no financiamento da distribuição. Pede-se para não repetir a lista do que são todas as intervenções no par. Portanto, as referências do financiamento deviam estar incluídas aqui, os candidatos deveriam incluir isso na secção, se estiverem interessados, e deveriam estar juntos na secção sobre a sustentabilidade para a transição e utilização financeira no dia 30 de novembro. Contexto. Com esta pergunta, nós queremos realçar que o que pedimos aqui são as alterações desde a última vez que fizeram um pedido para financiamento, portanto, já estão a ver pedidos prévios, portanto, não precisam repetir tudo o que lá está, apenas têm de focar-se sobre o que é diferente, especialmente olhando para áreas de alterações e que têm impacto nos programas da doença ou comunidades. Quer as alterações negativas e positivas deviam ser consideradas já ao responder a esta pergunta. E, mais uma vez, as descrições do contexto deveriam ser muito mais focadas do que no passado. E olhando para o
O módulo deste pedido de análise completa mostra a limitação das respostas a estas perguntas. Portanto, vejam isto assim que for publicado. As lições aprendidas, esta secção deveria focar-se nas adaptações e mitigações para responder ao contexto do país. Portanto, devia mencionar essas perguntas anteriores. As lições aprendidas, por exemplo, podem ser aprendidas para o período de distribuição de 2022, mas também poderá incluir lições dos investimentos catalíticos, tal como financiamentos ou mecanismo de resposta à Covid-19. O foco dos requisitos de candidatura, como um lembrete, os candidatos deveriam focar todos os seus pedidos de financiamento sobre as populações ou o impacto das intervenções de financiamento no contexto epidemiológico. Estes requisitos são descritos na nota de orientação sobre financiamento, e os requisitos específicos de cada país estão na carta de distribuição. Os fundos de emparelhamento, apenas os candidatos que recebem estes fundos precisam de responder a esta pergunta. E se os candidatos receberem mais do que uma área de fundos para emparelhar, isto tem de ser repetido para cada área. Isto tem a ver como estes fundos podem ajudar a alcançar o melhor impacto e melhorar o resultado desta distribuição e considerar como é que vamos atingir as metas. Os candidatos deveriam descrever o impacto disso. Nossa orientação sobre isto é no desenvolvimento e estamos a planear uma sessão dedicada sobre estes fundos em dezembro. A nossa secção seguinte é maximizar o impacto, tem a ver com alinhamento estratégico para os objetivos globais e com financiamento e sustentabilidade de transição. Nós sabemos que temos uma área que cobre muitas áreas importantes, mas também reconhecemos que é importante não ter investimentos que estão distribuídos demasiado. Portanto, os investimentos não têm o objetivo de abarcar cada área da estratégia, mas o programa do país para onde vão os investimentos deveriam estar alinhados. Portanto, o foco nesta secção é o programa e não apenas nos investimentos do Fundo Global. Portanto, o nosso objetivo primário é erradicar HIV, TB e malária, e aqui tem a ver com o design do programa vai alcançar o melhor resultado em relação a esse objetivo, bem como olhar para as causas, para aqui alguma coisa que fica empatada. E tem a ver como o programa foi desenhado com um ênfase muito forte no valor por dinheiro. No último ciclo, o painel técnico de revisão viu que muitas vezes os programas estavam aqui a ficar encalhados ou a regredir, mas isto era raramente reconhecido nos formulários onde as causas primárias onde tinham uma resposta. E aqui focamos nisto, isto aqui para os candidatos a malária deviam descrever a estratificação e personalização subnacional no seu pedido. Aqui também os candidatos devem escrever os essenciais do programa e para mandar isto tudo para a frente não é debatido aqui. Mais sobre o RSSH. Isto tem uma estruturação diferente da outra. Há elementos para todos, tal como integração, qualidade do programa, envolvimento do setor privado, impacto ambiental, mas também há perguntas que são apenas para os candidatos que pedem alguns tipos de investimentos, tal como o fortalecimento do sistema de comunidade de programas, dados, cadeia de fornecimento ou sistemas online. Portanto, a pergunta se tem de ser respondida ou não pode não ser muito claro. Portanto, considerem cuidadosamente e peçam input à vossa equipa se deveriam responder a esta pergunta. A secção do impacto ambiental é descrito aqui. E queremos realçar isto porque isto
vai receber muita atenção da parceria, olhando para o envolvimento e liderança das comunidades, tal como a nossa estratégia realça, a nossa luta necessita que as comunidades estejam muito mais envolvidas no design, implementação e no monitoramento dos programas que nós apoiamos. Portanto, esta pergunta é um ponto de reflexão-chave para o CCM considerar como as comunidades mais afetadas estiveram envolvidas nos programas e priorização das intervenções, mas também considerar como é que estas comunidades vão continuar a estar envolvidas ao longo de todo o ciclo do financiamento e monitoramento contínuo e a melhoria dos programas. A seguir, temos a igualdade de saúde, igualdade de género e direitos humanos de forma semelhante. Nesta secção, os candidatos devem demonstrar como é que essas intervenções não vão fazer mal ou poderão contribuir para a igualdade de género, de saúde e de direitos humanos, que são uma estratégia-chave, e nós reconhecemos que, em muitos casos, os candidatos já fizeram a sua avaliação sobre esta igualdade. Portanto, aqui tem de mencionar estas avaliações e anexar estas avaliações para o pedido de financiamento. Por exemplo, a ferramenta da malária, ou a parceria, ou a ferramenta de avaliação rápida dos direitos humanos. Esta informação é muito importante. Nem todas as populações podem ser incluídas com este pedido de financiamento, mas o racional aqui deve ser explícito sobre que populações foram priorizadas e onde poderá haver o melhor impacto se lidarmos com ela. Portanto, queremos chamar a atenção que no global, a secção 2 foca-se nos programas, mas um dos elementos da pergunta, ou especificamente a pergunta 2.4a, sobre a igualdade de saúde, é muito explícita sobre que populações têm prioridade. Portanto, isto devia ser claro nas instruções, mas eu quero realçar que tenham atenção a isto à medida que preenchem. A seguir, temos perguntas sobre sustentabilidade. Os candidatos não têm de descrever todos os desafios de sustentabilidade, mas em vez disso têm de descrever os desafios mais preeminentes e em pormenor, como estão a tentar ultrapassá-los com o apoio do Fundo Global, se necessário, e também têm de descrever as diferentes dimensões de sustentabilidade. A primeira que me salta a ideia, não apenas a financeira, mas também a sustentabilidade programática, que ajuda os sistemas de comunidade e também de outras necessidades. Estes planos do setor financeiro são importantes aqui, e temos um manual para o financiamento e técnicos, são um guia importante quando os candidatos considerem esta secção. Sobre cofinanciamento. Estas perguntas focam-se especificamente sobre como e até que ponto o país alcançou os compromissos de cofinanciamento durante o 2020-2022 e como é que vai aumentar o financiamento doméstico e cofinanciamento para a resposta nacional e para os sistemas de saúde em todo o período 23-25. Ao desenvolver o pedido de financiamento, é importante considerar os requisitos de cofinanciamento em termos de distribuição. Embora não seja necessário, os candidatos são encorajados a incluir as cartas de compromisso que já estiverem disponíveis e estejam em contacto com a equipa do país à medida que revêem os métodos de cofinanciamento. A seguir, sobre financiamento inovador, outra pergunta, apenas se relevante, não é para todos. Isto tem a ver com esta abordagem para a saúde e com o desenvolvimento de parceiros com prioridade nesta estratégia global. Isto é o financiamento global está a desenvolver uma nova política para financiar isto poderá ser referenciado se houver perguntas relacionadas com essas transações. Portanto, se pensarem que esta modalidade de financiamento inovadora poderá ser adequado para o contexto do vosso país, então consultem adequadamente com o país, com a equipa do país, e há uma sessão sobre a transição de sustentabilidade de financiamento, com o financiamento no dia 30 de novembro, que vai incluir um foco sobre isto.
A seguir, a prontidão de pandemia. O foco nisto é a construir as capacidades de prontidão de pandemia. Queremos reconhecer que esta prontidão tem um foco especial nos formulários, especialmente com o objetivo envolvente da nova estratégia, mas também queremos realçar que faz parte do nosso RSSH e é refletido nos módulos e intervenções no guia e a guia de prontidão. E esta prontidão de pandemia, embora seja parte da RCSH, poderá não estar nos debates de diálogo por país, em alguns contextos, dado que há mais enfoque nisto sobre a inclusão dos atores envolvidos na prontidão e resposta no diálogo do país, será importante. Queremos apenas realçar isso. Queremos reconhecer também que o investimento é por prontidão para a resposta, tal como a de urgência, poderão ser difíceis de distinguir de como a emergência responde em certos contextos. Contudo, ao ser planeado, estes investimentos deveriam mostrar como as capacidades estão para a resposta, mas não financiar estas atividades de resposta. A última secção desta análise completa, antes de irmos para a Filipa, tem a ver com a implementação. Esta secção vê como é que as intervenções necessárias vão ser implementadas, como vão ser centradas nas comunidades e como vão assegurar que alguns riscos-chave que têm de ser vistos vão ser mitigados, como mencionado sobre os resultados de implementação. É aqui onde os pagamentos devem ser debatidos e queremos saber se há perguntas específicas ou elementos relacionados com o pagamento de incentivos e os riscos de implementação em termos de modalidade deveriam ser realçados nas outras respostas nesta secção. Portanto, aqui a implementação, isto é uma área muito importante para as considerações do valor pelo dinheiro e especialmente a eficácia e eficiência da implementação. Isto será uma área de foco-chave para o painel técnico. Portanto, vejam as conclusões do último ciclo, muitas vezes referiam-se à implementação sobre o pedido que estavam a rever. Altos custos ou transações lentas de ONGs internacionais, governos locais, foram questões frequentes no último ciclo, portanto, devem considerar isto. Agora, as organizações comunitárias, a evidência tem demonstrado que as comunidades lideradas pela comunidade CLOs são os melhores para contactar as populações marginalizadas, criminalizadas, que no contexto de HIV, por exemplo, são 70% de novas infecções, o seu papel é crucial, portanto, para terminar estas epidemias. Isto permite aos CCMs refletirem sobre o papel que eles dão aos CLOs e para implementar o programa nesta pergunta, os candidatos deveriam avaliar explicitamente o valor e custo de oportunidade de utilizar ou não utilizar organizações lideradas pela comunidade em vez de outros atores nas implementações e também tem de ver as áreas que não deixam que estas comunidades sejam incluídas. A seguir temos riscos de mitigação. Esta abordagem é um pouco diferente neste ciclo e eu tenho de realçar isto. Apenas as três principais áreas de risco, tal como é visto aqui, estão a ser avaliadas para esta pergunta. Para além disso, as respostas no último ciclo sobre estas perguntas muitas vezes eram demasiado compridas ou havia uma lista de riscos que eram demasiado longas para ser útil na nossa distribuição. Muitas vezes era demasiado limitado. Portanto, a ideia aqui é focar sobre uma área de risco-chave para serem consideradas no design do programa. Portanto, para mitigar os riscos é alterar os elementos-chave do programa. Portanto, isto tem de ser considerado logo cedo. E também, entre estas duas áreas de risco-chave, temos de focar-nos sobre aquelas que não foram incluídas já nas outras áreas. Portanto, são estas as três áreas para apenas as primeiras três, dentre as 9 possíveis, destas áreas, têm de ser consideradas neste pedido de financiamento. Outros riscos podem e devem ser identificados, mas podem ser debatidos durante o financiamento. Portanto, com isso, terminamos este formulário
da análise completa, a Filipa vai continuar com os formulários de continuação do programa. Muito obrigada, David. Antes do formulário em si, gostaríamos de partilhar convosco, no slide podem ver aqui os critérios de seleção. Portanto, isto é importante para a aplicação. Isto é apenas uma coisa temporária e deve ser pela comunidade. E como podem ver aqui no slide, os critérios incluem que não deveriam continuação de programa no ciclo atual. E para ser elegível para a continuação do programa, significa também que precisaremos que o subsídio e o programa tenha demonstrado desempenho, o respectivo desempenho no ciclo. Se este critério for devidamente correspondido, o secretariado decide se é em conformidade. Portanto, assim, ainda é um projeto, ainda não confirmado, como o David mencionou no início, a abordagem de candidatura será avançada ulteriormente. Continuando, relativamente à continuidade do programa, temos aqui 6 secções que seguem o mesmo fluxo do que a revisão integral que o David apresentou. Começamos com o pedido priorizado, apresentado no respectivo formulário. Essencialmente, é um escalonamento para baixo, como o David apresentou para a revisão integral, abrange os pedidos para assinalar o que está a ser financiado. A tabela encoraja uma resposta concisa, assumindo que não será estabelecida toda a informação, porque é uma continuação do anterior pedido de financiamento. Igualmente mencionado pelo David, já foram outros pormenores, portanto tem que estar tudo ao nível dos vários módulos. A lista de atividades não deverá ser diferenciada aqui. Iremos voltar a publicar de forma legível a parte ulterior. Por outro lado, há as mesmas opções para complementar e há toda uma possibilidade de estabilização seguinte. Esta secção seguinte tem a ver com os fundos com correspondência, tal como na revisão integral, apenas dirigida aos candidatos que recebem fundos devidamente correspondentes, se aplicáveis, se houver mais do que uma área de correspondência. O objetivo consiste em que haja um enfoque sobre a forma de os financiamentos terem o máximo impacto e como estas condições serão correspondidas. Se tiverem havido fundos de correspondência no passado, também terão que ser descritos aqui. Haverá uma sessão que irá ocorrer em mais detalhes mais adiante. A secção 3 tem a ver com as mudanças específicas em contexto. Tentámos que fosse tudo muito direto, com um enfoque sobre o que mudou. Se o componente for apto para continuação, assume-se que não houve grandes mudanças, ou então os candidatos usariam a abordagem da revisão integral. Portanto, pretende-se que esta continuação seja a melhor forma e os candidatos têm que considerar mudanças contextuais, têm que considerar mudanças contextuais que possam ter acontecido, ou orientação normativa, ou abordagens objetivas. Portanto, as instruções de continuação a nível do programa inclui resposta a esta questão. Se após toda esta consideração a resposta for sim, houve grandes mudanças ao contexto e devem estar incluídas na resposta. Se, por outro lado, a resposta for não, então os candidatos escrevem não e avançam para a questão seguinte. A próxima secção tem a ver com o que não se modificou. Os candidatos deverão responder esta questão, que é realmente sobre explicar como é que o programa continua a ser importante. Embora todos saibamos que áreas-chave, como a equidade na saúde, populações nas comunidades, possam não ter a mesma proeminência na estratégia em causa, acreditamos que muitos dos programas talvez já tenham demonstrado uma consonância com a estratégia. Para responder a esta questão, os candidatos têm que responder, têm que pôr contributos de parceiros importantes e partes interessadas. A parte seguinte tem a ver com as áreas de enfoque estratégica. Tal como na revisão integral, estas questões têm a ver com o alinhamento estratégico do programa. Assume-se que sim, o programa está a continuar
mas talvez já tenha demonstrado um alinhamento com o enfoque estratégico, com as novas estratégias. Para cada área, na secção 5, tem que se considerar a concepção do programa, as disposições, o orçamento. Se tiverem que se adaptar ao objetivo, uma resposta detalhada apenas será preciso se os candidatos responderem não, ou parcialmente. Tentamos encorajar respostas concisas, enquanto tudo tenha que ser devidamente transparente em termos de alinhamento. As primeiras 3 áreas da secção 5 têm a ver com a maximização dos sistemas de integração centrados nas pessoas para países, maximizar a liderança e envolvimento das comunidades mais afetadas e maximizar a igualdade de género e ao nível da saúde e nos direitos humanos. Se estas direitas já não tiverem sido abordadas no subsídio, ou apenas parcialmente, os candidatos terão que resumir a adaptação, o esforço de adaptação ou adaptação necessários ulteriormente. Portanto, tal como foi mencionado precocemente pelo David, o estado de prontidão para a pandemia é muito importante e merece grande atenção na nova estratégia. E reconhecemos que os programas poderão já ter algum grau de alguns elementos, considerando trabalho já realizado. Tendo já sido total ou parcialmente abordado, os elementos a considerar são os mesmos da revisão integral, mas a resposta só será necessária se a resposta for não ou apenas parcialmente. Agora, em termos ainda sobre as áreas de enfoque estratégico, chegamos à sustentabilidade. Sabemos que desta forma é a resposta ou não, do não para os maiores desafios e, portanto, há toda uma... Considera-se aqui se existem desafios primordiais relativos à sustentabilidade da resposta nacional. Sim, não ou parcialmente. Os detalhes estão revelados nas instruções. Se a resposta for sim, há respostas adicionais relativamente ao impacto do empenho a nível da saúde, ou ao nível médico. A seguir, temos uma questão sobre o cofinanciamento, que é idêntica à que é financiada, aquela que é colocada no financiamento integral. Portanto, pretende-se que haja uma carta de empenho, né, durante a submissão e assim tem que haver uma correspondência em todos os vários documentos submetidos. Haverá uma sessão devidamente dedicada que irei mencionar no dia 30 de novembro, a que vos recomendo que participem sobre este tópico. Em relação ao essencial do programa, da continuidade do programa, no formulário da continuação do programa, também temos uma questão mesma da full review, da revisão integral, em relação aos essenciais do programa. Pois aqui, em relação à implementação, a secção final tem a ver com a implementação, uma vez que foi usada uma continuidade na abordagem, todas as disposições têm que estar devidamente eficazes relativamente aos objetivos, antecipando a alocação para o próximo período. Considerando os destinatários em causa, se permanecerem os mesmos, os destinatários terão que explicar se houver mudança, porque que a atribuição de financiamento terá que ser ainda mais eficaz a esse nível. Portanto, no entanto, para maximizar o impacto, recomendamos a revisão das disposições de implementação, através da possibilidade de obtenção de valor por dinheiro. E relativamente às datas de submissão da solicitação de financiamento. Vejam aqui as datas de submissão, são bastante diretas. Neste dispositivo temos o plano para 2023 e as datas para submissão do pedido de financiamento. A recomendação vai no sentido de planear sempre de trás para a frente. Muitos dos vossos subsídios deverão começar no princípio de 2024 e a experiência demonstra que precisamos de considerar todo o desenvolvimento, considerando o contexto do país. A recomendação vai no sentido de tentar construir atempadamente entre a assinatura e o início do próximo programa de implementação para complementar a prontidão de implementação. No entanto, ou seja, garantindo que os destinatários estão devidamente envolvidos no novo subsídio. Isto poderá considerar, por exemplo, a entrega
devida submissão 2 minutos antes do prazo findar. Portanto, os destinatários podem realmente ter em linha de conta o que atualmente é exigido. Qualquer questão? Agora vou dar a palavra ao David, novamente, para gerir as perguntas e respostas. Obrigado. Muito obrigado, Filipa, e obrigado a todos por terem estado connosco hoje. Vamos então avançar para as perguntas e respostas. Vejo muitas. Darei o meu melhor e poderemos eventualmente ser... Lindsay Smith poderá juntar-se a nós para complementar. Há tantas áreas de especialização que foram abordadas aqui. Talvez não consigamos responder a todas as questões colocadas hoje, mas poderão ser ulteriormente. Vamos dar o nosso melhor e assim sendo, vamos então prosseguir. Muito bem, questão número 1. No último ciclo, houve uma recomendação leve para a submissão de um PAR com um orçamento que era grosseiramente 30% da atribuição total. É essa ainda a orientação para este ciclo? Em relação à questão, não sei bem como diz ele diretamente, mas sim, é essa ainda a orientação para este ciclo. Mais uma vez, como devidamente mencionado anteriormente, podem submeter pelo menos um item, mas espera-se que haja intervenções que já tenham sido melhoradas pelo painel de revisão técnico, que quando o financiamento ulterior se torna disponível, poderá então ser implementado e trazido para o programa. Lindsay? Sim, tudo o que o David disse está correto. As expectativas por parte do Fundo Global pretende beneficiar cada candidato para que pensem antecipadamente dentro dos constrangimentos da atribuição financeira, se estiver disponível mais financiamento, o que é que adicionalmente seria priorizado? Em relação com isto, é importante considerar a tabela de aplicação e a tabela, porque o redimensionamento de tudo isto é perfeitamente direto e deverá incluir, por exemplo, as expectativas vão no sentido de que cada candidato submeta um anexo em termos de quanto é que irá ser alocado, não será uma expressão integral do que irá ser fornecido. Nem sempre os fundos globais têm essa quantidade integral para financiar a expressão total da procura, mas se tivermos que nos dar uma orientação, deverá andar à volta de 30% da alocação total. Mas, tal como eu referi, é, grosso modo, não se mede exatamente estes 30%. Esta parte deverá incluir as partes priorizadas em termos de importância para cada país, em termos ideais daquilo que devia ser financiado, relativa à otimização de portfólio. Contribuições adicionais financeiras também deverão ser contempladas, assim que disponíveis. Muito bem, obrigado. Avançando para a questão número 2, para a sociedade civil, será que as 20 prioridades deverão ser estabelecidas para cada doença, ou as 20 prioridades são estabelecidas para as 3 DZESAs? Para a sociedade civil e para as comunidades, no respectivo anexo, as 20 prioridades deverão ser estabelecidas, através dos investimentos do Fundo Global. Posso acrescentar, David? Eu acho que, tal como interpretei a pergunta, de facto, no anexo, que está anexo ao pedido de financiamento, estão as 20 prioridades para a submissão ao Fundo Global, e a resposta é que 20 prioridades relacionadas com o financiamento, ou seja, se a tuberculose e o SIDA estão relacionados com o pedido de financiamento, então as comunidades e a sociedade civil, as respectivas prioridades levam um máximo de 20, mas deverão realmente considerar os sistemas que levam ao fortalecimento dos sistemas, perdão. Se for um pedido relativo à malária, as 20 prioridades e as comunidades da sociedade civil têm que estar relacionadas com a malária. Tem que haver um pedido integrativo e, portanto, deverão ser 20 prioridades eventualmente relacionadas com as 3 doenças.
Muito obrigado. Avançando para a questão número 3, há algum limite de custos de gestão do programa recomendado? Lindsay, há algum limite de custos em termos de gestão de programa? Bem, de facto, um dos meus colegas já respondeu na caixa de mensagens e fiquei grata, porque não é a minha área de especialização, mas o meu colega, Alexandra, faz parte da equipa de resiliência e tem alguma especialização em relação ao que é uma boa orientação relativamente a estes custos. A resposta dela foi no sentido, ela disse o seguinte, o Fundo Global considera 10% como um máximo de custos, mas o Fundo Global avalia quaisquer tentativas de que tal montante seja o menor possível, encorajam seus destinatários e as comunidades e as CCMs para que hajam em conformidade, mantenham um nível relativamente baixo destes limites de custos de gestão de programas. Ok, avançamos para a questão número 4. Poderiam explicar novamente o critério usado para identificar que componentes de país é que são selecionados para a continuação do programa? Sim. Muito obrigada por ter colocado o diapositivo no ecrã, David. Então, o Comitê de Aprovação do Subsídio é o órgão que aprova, no final, os critérios que iremos usar para selecionar que destinatários são usados para usar esta continuação no programa. E assim, isso não aconteceu. Portanto, para 2023 ainda não foi estabelecido, mas, no entanto, é provável que aborde estas 4 áreas que estão aqui a cores. À direita, iremos ver se um destinatário irá usar a continuação do programa do último ciclo, e será um critério exclusivista, porque se o fizessem, iriam ter que seguir outros caminhos. Também iremos almejar o desempenho do subsídio e do Programa Nacional para garantir que estão devidamente no caminho apropriado. Mais uma vez, o Programa Nacional funcionou muito bem e há um racional forte para que prossiga. Tem a ver com a ideia da continuação do programa. Em relação ao montante do financiamento, tem a ver com o seguinte: de facto, na nossa política de operacional, há todo um limiar de materialização que é de 30%. Se subir mais de 30% ou descer abaixo de 30% em termos da mudança total, isso irá realmente levar-nos a questionar se não haverá programas que poderão então continuar como estão, ou se terão que haver mudanças materiais. Se houver mudança material ao financiamento em termos de atribuição a este programa, então provavelmente pensaríamos que o destinatário precisaria desenvolver um nível mais substanciado de informação, então talvez não fosse a melhor abordagem. E, finalmente, temos que usar os nossos próprios conhecimentos sobre a equipa do país, que trabalha diretamente com os países, em relação à implementação, se já anteciparam ou não algo, talvez tenha a ver com a resposta à Covid, talvez tenha sido devido a uma mudança substancial ao nível do governo e a respectiva abordagem ao Programa Nacional, poderá haver outras razões subjacentes. Mesmo se um país corresponder aos outros critérios, se o conhecimento que temos sobre o programa já nos diga que não foi uma continuação do programa fácil de continuar, então essa questão coloca-se. Mas nada disto existe de forma absoluta em todos os casos, considerando o Comitê de Aprovação de Subsídios, implementará uma abordagem que usará uma linguagem a cores que chamará, por exemplo, uma luz de paragem que chamará a atenção para a ulterior reflexão. E, portanto, este comitê é que irá tomar a decisão final sobre os componentes de país que serão convidados a continuar esta continuação do programa no próximo ciclo. Já agora, igualmente relacionado a uma questão na caixa de mensagens que diz: então, e se o país já usou toda uma continuidade, não seria também elegível para continuar? Sim, é uma boa questão. Isso foi uma decisão tomada pelo Comitê de Estratégia. A Comissão da Estratégia do Fundo Global trabalhou com o painel da revisão técnica e com o secretariado para abordar diferentes critérios de diferenciação e a abordagem
geral relativamente ao painel, e foi o Comitê Estratégico que tomou a decisão que o painel de revisão técnica deveria considerar uma avaliação integral dos programas, pelo menos para todos os outros ciclos. Por isso é que só conseguimos convidar os destinatários para completar uma candidatura relativamente a todos os outros ciclos. Muito bem, a questão está de volta, falou para o reencaminhamento da questão número 1. E se tivermos, sim, e que diz aqui em baixo, se houver, estamos bem cientes que não temos recursos sobre atribuições ainda relativamente ao que pergunta, só em novembro, após o que trabalharemos sobre, o Fundo Global trabalhará sobre a metodologia para saber os montantes alocados a cada país. Mas pensa-se que, de forma razoável, se não formos levados a considerar montantes superiores ao que foi pedido no último ciclo, haverá menores montantes para o próximo ciclo, no próximo ciclo. Portanto, como resultado, poderá ser necessário haver um aumento no montante articulado no PAR para cobrir algumas das lacunas adicionais que possam ter aparecido resultantes deste facto, nomeadamente em relação, se houver lacunas nos serviços de salva-vidas, deveriam estar ali contemplados, mas sem dúvida estarão contemplados no PAR e serão considerados uma prioridade elevada. Não vejo mais nenhuma questão, não tenho acesso à caixa de mensagens. Lindsay, consegues ver? Eu penso que havia uma questão em relação ao cofinanciamento, mas eu penso que os meus colegas já responderam na caixa de mensagens, ou seja, há exigências de cofinanciamento para cada país, estabelecidos para cada período de atribuição, comunicados na carta de atribuição, mas há um princípio global, vai no sentido de que os requisitos do Fundo Global relativamente ao cofinanciamento exigem que os destinatários aumentem o montante de financiamento e que se empenhem em termos da sua resposta nacional em cada período consecutivo. E depois há uma proporção de financiamento que é especificamente comunicada relativamente ao cofinanciamento e sentido de meta, que é um diferente tipo de percentagem para cada país, que é comunicado na carta de atribuição. Lindsay, tens uma nova pergunta que chegou agora. Porque é que, na maior parte das vezes, as atribuições são para o HIV em contraste com a malária? Portanto, as candidaturas vão no sentido de encorajarmos a integração, mas não apenas a integração no papel. Portanto, queremos realmente enfatizar que as ideias que encorajamos em termos de integração nas abordagens de programas, e há muitas sinergias entre a programação para a tuberculose e para a SIDA, que tendem a não estabelecer toda uma cascata diretamente relacionada com a coronária, porque a co-infecção com a SIDA é tão prevalente que não temos o mesmo tipo de co-infecções em termos de cenário com a malária na maior parte destes países, no respectivo contexto. Dito isto, temos realmente todo um conjunto de exemplos onde integramos outros pedidos que incluem as 3 doenças e os sistemas de saúde também. Portanto, certamente que o Fundo Global encoraja tudo isto e queremos encorajar mais destinatários a almejar oportunidades de sinergia, das oportunidades para juntar o pensamento por detrás, porque onde estão as oportunidades de integração ao longo dessas 3 doenças com os trabalhadores de saúde. Gostaríamos de ver maior intencionalidade relacionada sobre como pensar em estabelecer um programa entre os trabalhadores de saúde para que possam cobrir ao nível das 3 doenças, tal seria bastante mais eficaz. Temos uma outra questão. 7. De acordo com este clima atual, aumentar o cofinanciamento vai ser difícil, é realista, especialmente nos países de menores rendimentos? Sem dúvida, estamos bem cientes
da corrente do clima desafiante atual a nível global. Há diferenças nas taxas de câmbio, com um enorme impacto nos montantes de financiamento que o Fundo Global tem disponível e também para muitos outros países. Temos constatado produtos a aumentar os respectivos preços e, portanto, o poder de compra diminuiu com o mesmo tipo de mesma quantidade de dinheiro. E com a pandemia e a resposta à pandemia tem havido toda uma consequência negativa nas várias economias. Estamos bem cientes de todas as circunstâncias e, portanto, o Fundo Global luta com a implementação a nível destes países. Portanto, em todos os casos tem que haver sensibilidade e sensibilização. Isto é muito importante. Portanto, é realista. Temos uma política e o Fundo Global irá continuar a ver como aplicar esta política da forma mais lógica possível, mas de forma consistente, o mais possível. Haverá sempre circunstâncias ocasionais que exigem isenção da política, mas isso é muito pouco habitual. Encorajamos os países que tendem a garantir o cofinanciamento necessário para manter os programas de saúde e não apenas em relação ao Fundo Global. Temos a questão número 8. Poderiam, por favor, esclarecer as 20 prioridades para as organizações da sociedade civil? É um número máximo ou mínimo? Enfim, em relação a este nível, só falo em relação à resposta em termos do seguinte: há um máximo, quero dar-vos um limite. Isto, de facto, é uma recomendação proveniente das comunidades, daquilo que ouvimos das comunidades relativamente às várias discussões que tivemos em várias áreas sobre este novo ciclo de financiamento. Portanto, foi explicado, tal como foi explicado pelos meus colegas, o objetivo consiste em levar as comunidades a considerar o essencial do seu programa e, a partir daí, tal tem que estar no pacote de candidatura devidamente explicitado, considerado um máximo de 20 prioridades, para que leve, e assim se leva as comunidades a concordarem em ver aquilo que deverá estar contemplado no pedido de financiamento. Não significa que estas 20 prioridades sejam exclusivas, porque o 20 é o número máximo, não significa que as prioridades sublinhadas estarão no financiamento, mas é necessário saber o que foi proposto como comunidades, e se estiver incluído ou não, porque é muito útil, porque haverá considerar as lacunas, é um máximo, não é objetivo, não tem que chegar às 20. O que nós queremos fazer desta forma, da vossa parte, queremos ajudar-vos a chegar ao nível, queremos que vocês cheguem ao nível dos mecanismos de coordenação. Portanto, neste pedido de financiamento, queremos dizer-vos, muito bem, isto é realmente aquilo que realmente mais precisamos, queremos ser bem-sucedidos no país. Portanto, 20 é o número máximo, mas não é o objetivo, diz o orador. Muito obrigado, foi muito útil. Avançamos. Há alguma regra ou orientação para a proporção do financiamento do Fundo Global que deverá avançar com vista à aquisição de bens versus a implementação do programa? É uma pergunta típica. Estão a liderar do que acontece como no passado, e isto originou uma abordagem de serviços em alguns financiamentos importantes, olhando para a orientação genérica. Não há um número genérico que eu saiba, e eu vejo que o meu colega já respondeu no chat, que depende da situação do país. Contudo, tendo serviços totalmente dependentes
no financiamento dos doadores não é visto como sustentável e, de facto, se um país, em termos de medicação de primeira linha ou segunda linha, estão a ser financiados do Fundo Global, estamos todos a trabalhar em termos dos ODS de tentar sair deste negócio até 2030, portanto temos de realçar, à medida que trabalhamos com os nossos parceiros que implementam os programas de países para os programas de saúde para ter esta medicação de primeira linha ou segunda linha, onde possível, para depois trabalhar sobre uma abordagem sustentável que poderá ser sustentável a mais longo prazo. Recebemos outra pergunta sobre os anexos, se os anexos ou para a continuação do programa vai ter uma submissão completa ou mesma, ou os anexos requeridos vão ser diferentes para a continuação do programa. Bem, Filipe, estavas a apresentar os anexos, não sei se tens resposta para esta pergunta. Os anexos vão ser os mesmos para as duas abordagens de candidatura e isto está disponível nos slides, portanto, todos os anexos requeridos são os mesmos para esta análise completa, bem para a continuação do programa. Se juntarem a nós daqui a umas semanas sobre a apresentação dos tutoriais, vão ver que os anexos necessários são um pouco diferentes, mas para estes dois são os mesmos. Portanto, vamos ver se temos mais perguntas a aparecer aqui no chat. Certo. Portanto, com isso, eu vou passar para o nosso slide de encerramento. Perguntas, isto é apenas para partilhar o nosso endereço de e-mail, portanto, se houver mais perguntas que apareçam, enviem-nos um e-mail, algumas perguntas, ou ter essa conversa com a vossa equipa do país. Encorajo-vos a ter essa conversa rapidamente. Muito obrigado por estarem connosco hoje. E como lembrete, algumas perguntas das sessões poderão ser incluídas nas atualizações, às perguntas frequentes e à gravação desta sessão, disponível brevemente no site do Fundo Global, bem como os slides que estão disponíveis para descarregarem ao lado do link. Portanto, muito obrigado hoje. E espero ver-vos nas sessões que estão para vir, que mencionamos ao longo do dia de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado e tenham um bom resto do dia. Muito obrigado a todos. Até logo.